Bom dia, senhores. Vamos conversar hoje um pouco sobre a atividade que eu passei para vocês semana passada e o tema da atividade, que é Direitos Humanos, Direito Ambiental, Sistema Internacional de Direitos Humanos, da OEA. E conversar um pouco sobre o tema, passar algumas noções básicas para vocês, discutir um pouco a literatura que eu passei para vocês lerem, que é o caso Belo Monte, sobre a situação da represa de Belo Monte durante o governo Lula, que deu muita discussão aí na época do governo Lula e governo Dilma. E a gente vai discutir um pouco sobre litigância estratégica na área de direito ambiental, como é que essas coisas têm aparecido na jurisprudência, tá bom? O trabalho, como eu disse, é para entregar só semana que vem, então vou fazer um vídeo aqui. Eu não sei o tempo que vai levar esse vídeo, talvez seja um pouco mais curto, talvez seja um pouco mais longo, porque é um tema bem complexo. Não se fiem só no vídeo, leiam o material que eu passei para vocês lerem, principalmente o texto que eu passei, para vocês terem uma noção de para onde é que vai essa história, tá? Primeira coisa é recuperar um pouco o que a gente estudou no trabalho passado, que eu entreguei para vocês, que eu já corrigi por vídeo e já mandei todos os trabalhos corrigidos para vocês por e-mail também. Mas basicamente o que eu queria mostrar para vocês com aquele trabalho é que o tema de direito ambiental e o tema de direitos humanos está muito conectado no Brasil hoje em dia, no âmbito internacional. Então, direito internacional, direito ambiental e direitos humanos estão muito conectados aí. E vocês vão ver isso aí na aula de hoje também. O ponto que eu queria do trabalho da semana passada com vocês era que vocês percebessem que os tratados internacionais de direitos humanos, primeiro que vocês percebessem que o princípio do direito ambiental, que se chama princípio ao direito ao meio ambiente conservado como um princípio fundamental da pessoa humana, é um princípio que conecta o direito ambiental aos direitos humanos. E isso aparece muito na jurisprudência no Brasil. A maioria de vocês fez essa conexão, eu já até corrigi num outro vídeo passado, para quem assistiu com calma esse exercício, tá? Eu só quero retomar isso aí. Tendo em vista isso, a segunda pergunta era sobre como é que entram os tratados internacionais de direito ambiental no sistema jurídico, tendo em vista essa conexão entre os direitos humanos e o direito ambiental. Se vocês conseguissem conectar as duas coisas, vocês iam perceber que, pela Emenda Constitucional 45, os tratados internacionais de direitos humanos entram no ordenamento jurídico brasileiro, desde que aprovados por maioria qualificada de 3/5 das duas casas, com status de emenda constitucional. Portanto, se a gente entende que o direito ambiental e o artigo 225 da Constituição Federal, essencialmente, podem ser considerados um direito fundamental da pessoa humana, é possível fazer também um raciocínio jurídico de que esses tratados de direitos ambientais assinados após 45 por 3/5 nas duas casas também entram no ordenamento jurídico brasileiro com o status de emenda constitucional. É possível fazer esse raciocínio, tá? Os tratados anteriores à emenda 45 de direitos humanos e de direito ambiental, por consequência, é possível estender o raciocínio, entram no sistema jurídico brasileiro com status de supralegal, porém infraconstitucional, nos termos da decisão do STF sobre a prisão civil por dívida, que é uma discussão que está em torno do tratado da OEA, que a gente vai estudar hoje, que é o Pacto de San José da Costa Rica, que proibia a prisão civil por dívida, e a gente tinha prisão civil por dívida no Brasil, só que o tratado foi assinado antes da emenda 45, portanto ele seria em tese infraconstitucional, e esse caso deu toda a discussão na STF, a gente estudou isso ano passado também, viu gente, se vocês não estão lembrando. Esse caso deu toda uma discussão no STF, qual que é o status das emendas dos tratados internacionais que foram assinados antes da emenda 45, e o entendimento que o STF deu é que eles entram no ordenamento jurídico brasileiro com o status infraconstitucional, porém supralegal. Os assinados depois de 45, desde que com maioria qualificada de 3/5, entram no ordenamento jurídico brasileiro com o status de emenda constitucional. Tá? Recuperando esse ponto, vamos falar um pouquinho de OEA agora. OEA é a Organização dos Estados Americanos, é uma instituição internacional da qual fazem parte todos os países do continente americano, com exceção de Cuba, se não me engano. Eu não sei se a Venezuela saiu do tratado, denunciou o tratado, bem capaz, porque na época do Chaves teve toda aquela discussão do socialismo, mas na época que ele foi criado, foi assinado por todos os países da América Latina e do continente americano, Canadá, México, todos. Foi assinado para criar a OEA. Falando um pouco de política internacional aí agora, o objetivo desse tratado era
alinhar os países membros do continente americano aos interesses dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. E também, tendo em vista de que a maioria dos países latino-americanos passava por ditadura nesse período, os Estados Unidos queriam mostrar para o mundo que tudo bem, eles apoiam as ditaduras no continente americano, porque eles precisavam apoiar para se manter, para manter sua influência no contexto da Guerra Fria, mas eles não queriam que as ditaduras fossem completamente ignorassem os direitos humanos. Então eles pressionaram os países a assinar esse tratado, que essencialmente trata de 2 temas, o Tratado da OEA. Ele cria a OEA, que é um órgão colegiado, de qual fazem parte todos os membros, como eu falei para vocês, cada membro tem direito a um voto na OEA, e além disso, o tratado cria uma série de direitos que os países membros precisam observar no cumprimento desse tratado. Que direitos são esses? Eu botei o link do Tratado da OEA para vocês lerem com calma, mas eles basicamente são divididos em 2 tipos de direitos. Os direitos civis e políticos, e tem um capítulo de direitos sociais que só tem um artiguinho. Basicamente, direitos liberais clássicos, liberdade de crença, liberdade de culto, liberdade de religião, liberdade de associação, garantir direitos civis básicos, de direito de ir e vir, direito à propriedade privada, e até menciona a função social da propriedade nesse tratado já também. É um tratado que foi assinado, se não me engano, na década de 70, final da década de 60 e início da década de 70. Tá? Então é um tratado que não trata de direito ambiental. Esse que é o ponto importante que eu queria trazer para vocês. Ele trata só de questões de direitos humanos que não tem a ver no tratado com o direito ambiental. Como um mecanismo de enforcement, para forçar os países a cumprir esse tratado e para monitorar esse tratado, o próprio tratado criou 2 instituições além da própria OEA, conectadas à OEA, mas não submissas à OEA. Essas instituições são a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que a gente já vai falar um pouquinho dos 2 aqui. Essa corte, essa comissão, em tese, eles iriam monitorar os tratados internacionais e cobrar dos países membros quando eles não estivessem cumprindo os tratados internacionais. Essa cobrança viria através de relatórios, através de decisões dadas pela comissão e pela corte para pressionar os países membros quando eles estivessem em falta com o tratado internacional. Existem várias ações, tanto na comissão quanto na corte interamericana, contra todos os países membros, salvo os Estados Unidos, que os Estados Unidos não aceita a jurisdição da corte, da comissão, apesar de que foram eles que criaram o tratado, eles não se submetem ao tratado, para variar, né? E os países que submetem esse tratado, então eles têm que anuir com a decisão da corte e da comissão, sob pena de estar em falta com o tratado internacional. Aí vem um ponto também, para a gente falar um pouco antes, para a gente falar um pouco sobre política internacional e o sistema internacional como um todo. Eu fiz RI também, então é um tema que eu gosto, eu entendo bem. Thomas Hobbes, que é um cara que vocês devem estudar no primeiro ano, ele fala sobre o estado de natureza. Vocês devem lembrar do Homem ao Lobo do Homem, no Hobbes, que o estado de natureza é uma coisa onde a vida é curta, bruta, horrível e sem esperança, basicamente. A ideia do estado de natureza é que não existe ninguém com direito sobre ninguém. Todo mundo está em uma posição de igualdade, tanto moral quanto de fato. Porque você pode ser mais forte que eu, mas eu posso, por esperteza, te subjugar a minha vontade através de uma armadilha, através de um... Enfim, é um estado de guerra de todos contra todos. Vocês ouviram essa expressão já. E o Hobbes fala, se vocês querem ver como é o estado de natureza, como seria o estado de natureza na prática, olhem para as relações internacionais, olhem para as relações entre os países. O que isso quer dizer? Quer dizer que, em termos jurídicos e políticos, até certo ponto, os países não têm nenhuma autoridade sobre eles, que pode obrigá-los através do monopólio legítimo da violência, obrigar os países a aceitarem seus comandos. Assim como no direito interno, o Estado é o último garantidor da ordem social, ele pode, através da violência, através das leis, mas com o uso da violência, no limite, obrigar as pessoas a obedecerem suas regras. No sistema internacional não existe isso. Você pode ter uma guerra, você pode ter um país invadindo outro e tal, mas não existe uma autoridade que decreta isso, uma autoridade moral última que vai decidir quando pode, quando não pode fazer guerra, quando pode invadir um país, quando não pode. Existem regras no sistema internacional sobre isso, mas não existe uma autoridade última que tenha soberania, essencialmente, sobre essas regras.
São regras de comum acordo, são regras que foram formuladas pela vontade dos próprios países e que os próprios países podem decidir não aquecer as regras que eles participaram da sua formulação. Então, o que isso leva ao resultado disso? É muito mais difícil fazer cumprir uma decisão dada por um organismo internacional do que de fazer cumprir uma decisão dada por um organismo nacional, um órgão de dentro de um país. Mesmo nos próprios países, às vezes é difícil fazer cumprir uma decisão. Se a gente olhar para o Poder Judiciário, a gente tem vários problemas de compliance, que a gente chama isso na literatura, de o Poder Judiciário dar uma decisão e o Estado não cumprir a decisão que o Poder Judiciário deu. Tá aí os precatórios que a gente sabe que são negociados e renegociados pelos Estados constantemente porque eles não pagam ou parcelam, ou não conseguem pagar, enfim. E esses precatórios, eles são ordens judiciais. O Estado não está cumprindo com a ordem judicial, essencialmente, quando ele faz isso. Então, esse problema da compliance é um problema que acontece com qualquer instituição. Mas no âmbito internacional é muito mais agudo isso, porque, de novo, os países são soberanos. Então, se o país fala, não vou cumprir, não tem muito o que fazer, a não ser que os Estados Unidos resolvam invadir o Brasil para obrigar a cumprir uma decisão, coisa que não vai, e aí o jogo é político na prática, né? Mas isso não quer dizer que os tratados não tenham força. Eles têm. E vocês vão ver isso no caso Belo Monte agora. Eles constrangem o país no cenário internacional e no próprio cenário nacional, porque os atores estatais e não estatais vão utilizar o tratado para tentar forçar governos a cumprir com as suas decisões, os seus mandamentos. O Estado não é uma figura... o governo, o Estado não são figuras únicas. Eles são formados por agências, por órgãos. Tem o Legislativo, tem o Executivo, tem o Ministério Público, tem o Ministério da Fazenda, tem o Ministério de Relações Exteriores. E esses grupos dentro do Estado são formados por burocracias, e essas burocracias têm interesses próprios de avançar suas agendas independente da agenda mais central do governo, por exemplo. A gente vai ver que é o caso de Belo Monte agora, onde você vai ter uma disputa clara para obrigar a fazer cumprir a decisão da comissão, no caso concreto, pelo Ministério Público, por ONGs, organismos da sociedade civil, e do outro lado, e pelo Ministério do Meio Ambiente, e do outro lado você vai ter a Casa Civil, você vai ter a cúpula do PT e outros grupos dentro do Poder Executivo e do governo que eram contra isso. Então o Estado ele tem facções, e essas facções vão se movimentar em face do tratado que o próprio Brasil assinou. No limite, juridicamente falando, o Brasil pode denunciar o tratado. Ele pode falar, eu não vou mais cumprir com o tratado, estou saindo do tratado. Ninguém pode impedir o Brasil de fazer isso. Mas enquanto o Brasil for signatário do tratado, isso tem consequências jurídicas para o sistema interno, para o sistema jurídico brasileiro interno. Vocês estão estudando esse direito internacional, né, a recepção dos tratados internacionais, o efeito que isso tem nas decisões judiciais. E você tem consequências políticas também para os atores políticos dentro do país que tentam utilizar o tratado para fazer avançar as suas agendas, os seus interesses, o que não é uma coisa ruim. Enfim, o Estado é isso mesmo, é feito de disputa política e de interesses ali dentro das decisões do governo. Então a gente tem esse contexto aí do Tratado da OEA, tá? E de como esses tratados são excepcionais. Pra vocês verem como tem um efeito, por exemplo, quando o Brasil é cobrado pelo não cumprimento de um tratado internacional, ele é cobrado à União, ele não é cobrado aos Estados, tá? Isso vai ter uma repercussão. Deixa eu ser mais claro com vocês. Se vocês olharem para a emenda 45, entre as várias coisas que a emenda constitucional 45, chamada reforma do judiciário, criou, uma dessas coisas foi a avocatória da Justiça Federal em matéria de direitos humanos. O que isso quer dizer? Vocês talvez tenham estudado isso em outra disciplina. Tem um dispositivo na emenda 45 que fala que o Procurador-Geral da República ele pode tirar um processo judicial que está correndo na Justiça Estadual ou na Justiça Trabalhista, ou que o parta, e avocar isso para a Justiça Federal comum. Ele pode, por vontade dele, dizer, olha, essa ação que está sendo julgada no Tribunal de Justiça de Santa Catarina vai ser julgada na Justiça Federal, por mais que seja de competência originária da Justiça Estadual. Por que isso aconteceu na emenda 45? Porque estava tendo vários casos, principalmente de massacre e de violação de direitos humanos em presídios estaduais pelo Brasil afora.
Eu me recordo de um caso emblemático que foi no Pará, onde teve no final da década de 90, se não me engano, onde teve uma paralisação de rodovias no interior do Pará, uma greve de, se não me engano, eu não lembro se era sem terra, eu acho que era sem terra, foi uma coisa de protesto de sem terra que fecharam uma rodovia no interior do Pará. E o governador do estado enlouqueceu com isso aí na época, mandou a polícia tirar todo mundo de lá imediatamente, de desobstruir a via. Só que a polícia não era preparada, o governador era muito autoritário, eu não sei o que aconteceu lá na prática, eu sei que o comando da polícia militar tirou o pessoal da rodovia na bala e matou algumas pessoas ali no confronto. Em vez de usar escudo, jato d'água, coisa de gás e tal, não, eu acho que o comando da polícia se irritou ali e começou a dar tiro nas pessoas. Isso virou um caso criminal, foi parar na justiça estadual do Pará. Eu não me recordo se as pessoas foram julgadas na justiça militar estadual ou se foram julgadas no tribunal do júri, porque envolvia crime contra a vida. Inclusive, se não me engano, essa foi um dos questionamentos que foram feitos, porque tem toda uma discussão aí na área de processo penal quais crimes devem ser julgados, crimes cometidos por militares, policiais militares ou militares do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, quais crimes devem ser julgados pela Justiça Militar, federal ou estadual, e quais devem ser julgados pela Justiça Comum, porque estava acontecendo muito nas justiças militares estaduais, policiais militares que eram julgados tinham digamos assim, um tratamento mais brando frente a violações graves de direitos humanos, como chacinas e tal. Tinha toda essa discussão no ar na época. Enfim, isso virou um caso que foi parar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na Corte e em outros organismos internacionais também. E o Brasil, vários outros, principalmente relativos a presídios, que até hoje o Brasil é muito cobrado isso aí, com violações de direitos humanos dentro de presídios. Isso é cobrado no âmbito internacional por exemplo, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que vai questionar o Brasil por estar em descumprimento do tratado em razão dos casos concretos que foram descobertos ali. A comissão não cobra o estado do Pará ou o estado de Santa Catarina para cumprir o tratado. A comissão cobra a União. E aí a União vira para a OEA, para a Comissão Interamericana, ou para quem que valha no âmbito internacional, e diz assim: sinto muito, eu não posso fazer nada. Esse caso concreto está sendo julgado pela Justiça Estadual. Eu sou a União, eu não posso interferir no judiciário estadual do país. Isso criava um incômodo para o Brasil e no sistema internacional, porque a União não podia fazer nada, mas ao mesmo tempo ela era cobrada lá fora para fazer alguma coisa. Isso repercutiu no ponto de criar a avocatória para a União poder fazer alguma coisa, ou seja, tirar o caso da Justiça Estadual, quando ele vê que a coisa não está funcionando muito bem lá na Justiça Estadual. O caso da chacina que eu mencionei para vocês era um caso onde os policiais não foram punidos, estava uma situação meio de não punir os culpados pela chacina, e aí criaram esse incômodo. Então criou-se a possibilidade de puxar isso para a Justiça Federal, para que a União pudesse dar uma resposta dentro do seu sistema judiciário próprio ali para o caso concreto. Existem vários casos concretos que envolvem direitos humanos, mas o tema da nossa disciplina é direito ambiental e não direitos humanos, e a gente vai chegar no direito ambiental, mas não é pela via dos direitos humanos, mas não é direitos humanos essencialmente que a gente está estudando. Pois bem, então eu estudo para falar para vocês e mostrar como que esses tratados têm um efeito. Por mais que eles não possam ser obrigados o Brasil a cumprir pela força, eles têm um efeito jurídico no sistema brasileiro e um efeito político também. E os países costumam a se esforçar para tentar cumprir esses tratados de alguma maneira. Pois bem, agora vamos olhar um pouquinho, voltar um pouco para o Pacto de San José da Costa Rica, o Tratado da OEA. Como eu falei para vocês, ele foi criado com um objetivo muito específico, de alinhar os países do continente americano com os interesses dos Estados Unidos durante a Guerra Fria e, essencialmente, oferecer algum tipo de proteção às liberdades e garantias individuais dos cidadãos dos países membros frente às ditaduras que existiam na época. Vocês devem estar estudando em direito internacional vários organismos internacionais dos quais o Brasil é signatário. Por exemplo, o TPI, o Tribunal Penal Internacional de Haia, que serve para julgar crimes de genocídio, crimes contra a humanidade. O Brasil é signatário desse tratado. Esse tratado nunca vai ser usado no Brasil, na minha opinião. Ou uma situação muito assim. Por quê? Porque o tratado ele foi criado com outro objetivo e com olhos em outra situação. Para o Brasil é até fácil ser signatário desse tratado, porque não é o nosso caso aqui. Ele foi utilizado para
como uma forma de pressionar os países onde houve graves violações de direitos humanos, genocídio essencialmente, e a punir as pessoas envolvidas. Num contexto onde esses próprios países não têm capacidade para punir as pessoas responsáveis. Isso é o caso da África, do leste europeu, em alguma medida, os países dos Balcãs e talvez da Ásia. O caso mais emblemático do TPI ser utilizado foi no caso do Milosevic, que era um ditador da Iugoslávia, que comandou, ordenou massacres de povos albaneses, de povos de várias etnias minoritárias lá dentro. Existem casos na África também, de ditadores que foram depostos, só que o próprio judiciário do país não consegue julgar esses caras porque é corrupto ou porque iria reacender lutas internas que era melhor não fazer. Então, o caso, por exemplo, da nossa lei de anistia aqui no Brasil, por exemplo. A lei de anistia ela foi feita para a gente não reacender a luta entre militares e civis que ocorreu durante a ditadura. Lá, se você tira um ditador do poder, ele pode até sair do poder, mas ele tem grupos lá dentro do país que apoiam ele, inclusive com armas. Então, se você pega esse cara, prende e julga dentro do país, é possível que essas pessoas armadas lá voltem à luta armada e toda a transição para uma democracia ou para um regime mais brando que está ocorrendo é jogado água fora por causa de tentar punir as pessoas que estavam no regime anterior. Ao mesmo tempo, se você não pune as pessoas que estavam ligadas ao regime anterior, o próximo ditador pode falar, eu vou fazer o que eu quiser. Se eu sair do poder, ninguém vai poder me prender e me matar mesmo. Então, para solucionar isso, criou-se o TPI, que é uma coisa para trazer essas pessoas que cometeram crimes contra a humanidade para serem julgadas fora dos seus países, em situações onde não há possibilidade de julgá-las dentro dos seus países. Não é o caso do Brasil. Então, o objetivo do tratado é completamente diferente e aí os mecanismos que foram criados lá refletem isso. O tratado da OEA já não, ele foi feito para a gente mesmo aqui, para ser utilizado com violações dos estados, não de indivíduos mais, mas dos estados, mas também de indivíduos contra direitos humanos. Como é que funciona a comissão e como é que funciona a Corte Interamericana de Justiça, da OEA? A comissão funciona como uma espécie de Ministério Público e a Corte como uma espécie de Poder Judiciário. ênfase em espécie, tá, gente? Porque não tem nada a ver com o que é o Poder Judiciário dentro de um país. Mas funciona ao espelho. Né? Na Corte Interamericana, que dá decisões, dá sentenças sobre casos concretos, só quem pode oficiar perante a Corte Interamericana são os países membros. Então você pode ter um caso Costa Rica versus Panamá, ou Colômbia versus Venezuela, qualquer coisa do gênero. E a comissão. A comissão ela age como um ministério público, uma espécie de órgão acusatório que pode trazer um caso concreto para dentro da corte. E apenas esses atores, somente os países e a comissão. Já na comissão, quem pode fazer uma representação na comissão para investigar uma situação concreta, de um caso concreto, é qualquer cidadão qualquer cidadão de um país membro da OEA. Pode ir na comissão e oferecer uma denúncia, uma representação sobre uma violação do tratado. Ou qualquer associação, ONG, associação civil, essencialmente, que esteja registrada em um país membro da OEA. Tá? Então, cidadãos de associações civis que podem representar perante a comissão. Aí a comissão vai avaliar se vai ou não investigar a violação e aí vai oficiar para o país membro dá a resposta e tal. Deixa eu abrir aqui o tratado para vocês e vou ler uns pedacinhos relativos à comissão e à corte. Para a comissão agir num caso concreto, numa representação que é trazida para ela precisa de alguns certos requisitos de admissibilidade. Assim como o Poder Judiciário, quando o Ministério Público ou qualquer cidadão entra com uma ação na Justiça, vocês já estudaram isso a rodo, os critérios de admissibilidade daquela ação. Ou seja, certas coisas têm que ser cumpridas para a ação ser admitida, senão ela vai ser julgada inepta e não vai se julgar nem o mérito da questão. Né? Na Comissão Interamericana, esses critérios de admissibilidade são os seguintes. Eu vou primeiro ler o artigo 44 do Pacto de San José da Costa Rica, do Tratado da OEA.
qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou entidade não governamental legalmente, artigo 44, tá? Legalmente reconhecida em um ou mais estados membros da organização, pode apresentar à comissão petições que contenham denúncias ou queixas de violação desta convenção por um estado parte. Agora eu vou ler os critérios de admissibilidade, artigo 46. Para que uma petição ou comunicação apresentada de acordo com o artigo 44 ou 45 seja admitida pela comissão, será necessário: a linha A, que sejam interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna de acordo com os princípios de direito internacional geralmente reconhecidos. Então, primeiro pré-requisito de admissibilidade de uma comunicação na comissão tem que ser que o caso concreto ali tenha passado pelo sistema judicial do país membro, ou seja, que tenha havido algum tipo de tentativa de judicializar aquele conflito. Você não pode ir direto na comissão, você tem que ir primeiro no Poder Judiciário do país membro. De acordo com os princípios de direito internacional geralmente reconhecidos. Então não é qualquer Poder Judiciário. Se é um país que está passando por uma ditadura tão séria, onde o Poder Judiciário é um Poder Judiciário de mentira, para inglês ver, que não respeita os princípios de direito internacional, ampla defesa, o contraditório, de modo algum, princípio do juiz natural, então esse pré-requisito pode ser ultrapassado na comunicação. Ou seja, se eu demonstrar que o meu judiciário no meu país não existe, ou é um judiciário de mentirinha, eu posso entrar com a minha representação na comissão sem ter necessariamente ter entrado com uma ação judicial antes. Se não for esse o caso, se o país de fato tiver um poder judiciário que existe, funciona, mal, mas funciona, eu não posso ir direto na comissão, eu tenho que primeiro entrar com uma ação no poder judiciário daquele país e esperar uma resposta daquele poder judiciário. A linha B, que seja apresentada dentro do prazo de 6 meses, a partir da data em que o presumido prejudicado em seus direitos tenha sido notificado da decisão definitiva. Ou seja, depois do trânsito em julgado, no caso brasileiro, eu teria 6 meses para entrar com a comunicação na Comissão Interamericana. A linha C, que a matéria da petição ou comunicação não esteja pendente de outro processo de solução internacional. Ou seja, que não haja litispendência internacional. Eu não posso entrar com uma comunicação na Comissão Interamericana e uma comunicação, uma representação na Corte da ONU de Direitos Humanos ao mesmo tempo. A linha D, que no caso do artigo 44, a petição contenha o nome, a nacionalidade, a profissão, domicílio, assinatura, qualificação da parte, tá? Inciso 2 do artigo 46. As disposições das anilhas A e B do inciso 1 deste artigo não se aplicarão quando não existir na legislação interna do Estado de que se tratar o devido processo legal para a proteção do direito ou direitos que se aleguem tenham sido violados. Foi o que eu já falei quando eu li a linha A. Se não tem uma legislação interna naquele país ou um poder judiciário interno naquele país que possa lidar com o caso concreto de maneira a respeitar os princípios gerais de direito, eu não preciso demonstrar que eu entrei com a ação diretamente no sistema judiciário antes de ir para a comissão. Eu posso ir direto na comissão e eu demonstro que eu estou pulando esse critério de admissibilidade com base no fato de que não existe um poder judiciário capaz de julgar e não existem leis naquele país capazes de proteger o meu direito. B. Não se houver permitido ao presumido prejudicado em seus direitos o acesso aos recursos da jurisdição interna ou houver sido ele impedido de esgotá-los. Mais ou menos o que eu li antes, mas com mais o adendo de que tem algumas situações também onde existe poder judiciário, existe leis que me protegem, mas se eu entrar no poder judiciário, eu vou morrer. Basicamente é isso. O México tem várias ações na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, várias representações, com base que não passaram pelo judiciário, sob o argumento de que se eu entrar com uma ação na justiça, eu morro. Por quê? O México passa por um problema muito sério de tráfico de drogas e o crime organizado lá faz parecer o Rio de Janeiro brincadeira de criança lá. Você tem cidades no interior que são inteiras comandadas pelo tráfico. Tem juiz, tem delegado, mas se eu entrar com uma ação na justiça ou com uma investigação criminal contra alguém da organização criminosa, amanhã seguinte eu amanheço com a boca cheia de formiga.
Então, as pessoas não podem entrar com ação na justiça ou têm medo de fazer isso sob pena de serem de sofrer retaliação do crime organizado. Então você pode argumentar isso também. Olha, eu não entrei com ação na justiça, mas por causa de que se eu entrar eu posso sofrer retaliação aí do crime organizado, então eu vim direto aqui na Comissão Interamericana para ver meu caso sendo julgado. E a linha C do inciso 2, houver demora injustificada na decisão sobre os mencionados recursos. Então isso é outra exceção à regra, que é eu preciso esgotar os recursos internos. E essa linha C do inciso 2, ela é muito utilizada no caso dos casos brasileiros, porque o nosso judiciário, particularmente, ele demora muito a dar uma decisão nos casos concretos, particularmente casos concretos complexos e complicados que envolvem o Estado como réu ou que envolvem questões políticas, como, por exemplo, o caso da guerrilha do Araguaia, no Brasil, onde desapareceram várias pessoas e até hoje não sabe onde essas pessoas estão, o caso todo enrolado. Então, se você demonstrar que o caso está sendo judicializado há anos e não tem uma resposta, seja porque existe recurso em cima de recurso, a pessoa apelou, depois entrou com um recurso extraordinário, depois entrou com embargo divergente, depois entrou com embargo de declaração, depois entrou com recurso não sei o quê, depois e nunca transita em julgar essa porcaria. Aí se eu demonstrar que já faz muito tempo e eu não consigo ter uma resposta judicial e a violação persiste, eu posso pular a fase de esperar o trânsito em julgado de uma sentença interna. Só para falar um pouquinho mais sobre a Corte, sobre a Comissão e a Corte, um outro caso interessante de direitos humanos que mostra um pouco como é flexibilizada essa regra de você ser obrigado a esgotar as instâncias internas é o caso da guerrilha do Araguaia. No caso da guerrilha do Araguaia, por exemplo, você tem dois problemas graves aí para a comissão analisar o caso. O primeiro deles é esse que eu falei para vocês. Não tinha uma resposta na época que isso foi levado para a comissão, e tem o caso da guerrilha do Araguaia na comissão e na Corte Interamericana. Na época que isso foi levado para a comissão, ainda não se tinha transitado em julgado as várias ações e várias discussões judiciais que estavam ocorrendo ao longo do Poder Judiciário brasileiro sobre o tema. Você tinha até a DIN no Supremo, que tinha sido julgada já sobre a lei de anistia, tentando transformar a lei de anistia em constitucional para punir os militares, mas também existiam outras ações que não tinham sido julgadas ainda. Enfim. Então, o argumento do governo brasileiro perante a comissão, eu não posso trazer esse caso para a comissão porque isso ainda não foi transitado em julgado no Brasil. Eu preciso esperar o trânsito em julgado para entrar com a representação na comissão, segundo o próprio Tratado Internacional fala. Então, essa era a primeira dificuldade. A comissão, nesse caso concreto, venceu essa dificuldade argumentando o tempo. Faz muito tempo que isso está no judiciário brasileiro, não se dá uma resposta a contento, então a gente vai vencer essa prévia, sim. Segundo problema, o problema da retroatividade do tratado. O tratado internacional, todos os tratados internacionais de modo geral, respeitam o princípio da retroatividade. Eu não posso cobrar o país por fatos que ele tenha praticado anteriormente à assinatura do tratado internacional. E a comissão tem isso como critério de admissibilidade também. Eu não posso, em tese, julgar coisas que já foram feitas antes da assinatura do Tratado da OEA ou antes da assinatura do protocolo adicional que permite a jurisdição da comissão e da corte. Como é que a comissão venceu essa questão no caso da guerrilha do Araguaia, dos guerrilheiros brasileiros que desapareceram na região do Araguaia durante a ditadura militar, para quem não sabe da história? Ela argumentou que, por mais que os fatos tenham ocorrido na década de 60 e 70, a violação persiste até hoje, porque as famílias das vítimas, até hoje não sabem o que aconteceu com seus familiares. Portanto, todo dia a violação está acontecendo. Todo dia está acontecendo o fato que dá ensejo à violação do tratado persiste ao longo do tempo. É que nem crime continuado. Vocês sabem que quando é que começa a correr a prescrição da pretensão punitiva do Estado? Quando, a partir do momento em que a partir do momento em que o Estado fica sabendo, é comunicado
da ocorrência do crime. Mas em crimes continuados, como por exemplo crime de sequestro, onde o crime persiste enquanto a pessoa está sequestrada, aquele prazo de prescrição não corre, aquele prazo fica suspenso até o crime parar de ocorrer, a pessoa morrer ou ser libertada do cativeiro. Mesma coisa aqui, o argumento da comissão é de que esse crime persistia, o crime não, né, no caso a violação persistia enquanto você tinha as pessoas desaparecidas, porque as famílias estão sofrendo com isso e continuam sofrendo com isso até ter uma resposta. Esse caso teve várias repercussões, uma delas foi o fato de que criou-se a Comissão da Verdade no Brasil para não punir os culpados pelos desaparecimentos, porque a lei de anistia inviabiliza qualquer tipo de punição, mas para saber o que aconteceu, para tentar buscar a verdade do que aconteceu naqueles casos concretos e, eventualmente, no caso do brasileiro, pagar indenizações às famílias das vítimas, que não só no caso da Guerrilha do Araguaia, mas em outros casos de tortura dos militares, ou as próprias vítimas se estiverem vivas ainda. Não punir os torturadores, mas indenizar as vítimas pela tortura e trazer a verdade dos fatos à luz. Porque quem não aprende a história está condenado a repeti-la, né? Bom, isso é, em linhas gerais, como é que funciona a jurisdição da Comissão e da Corte Interamericana. A Comissão faz esse juízo de valor. Se ela entender que os critérios de admissibilidade foram vencidos e ela verificar que potencialmente existe uma violação de fato de direitos humanos do tratado aí, não direitos humanos, mas especificamente do tratado, ela vai fazer uma comunicação ao país que está sendo acusado da violação para o país responder. E aí o país vai dizer, olha, realmente está acontecendo isso ou não está acontecendo isso, ou ele vai dizer, olha, essa pessoa não tem capacidade postulatória, enfim, vai ter uma discussão ali dentro da comissão sobre o assunto. Se a comissão, ao final, entender que o país respondeu a contento ou, de alguma maneira, deu uma solução àquele caso concreto ali, no entendimento dos membros da comissão, ela vai dar por encerrado aquele procedimento. Se ela entender que o país não respondeu a contento e que persiste a violação ao tratado, ela pode levar o caso concreto à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que vai dar uma decisão mais forte aí, vai dar um julgamento que na prática não tem muita força também, porque se o país não quiser cumprir, vai ficar sem cumprir mesmo. Mas, de novo, isso tem um efeito prático, porque órgãos internos do país vão tentar se movimentar para dar efetividade àquela decisão. Tá. Isso assim, é como funciona a comissão e a corte. E o Pacto de São José da Costa Rica. Agora vamos falar da conexão entre direitos humanos e direito ambiental. E como é que isso está sendo... O tratado que não foi criado para defender questões de direito ambiental está sendo utilizado para defender questões de direito ambiental. Isso está sendo feito porque os atores internos do país estão conectando a ideia de direitos humanos à ideia de direito ambiental. Como vocês viram na aula passada, no exercício que vocês fizeram anteriormente, a noção de direitos humanos está conectada com a noção de direito ambiental e isso leva a você poder judicializar questões de direito ambiental como se fossem questões de direitos humanos, inclusive no âmbito internacional. Isso tem... Eu não quero entrar no mérito da coisa, político da coisa, mas assim, isso tem sido abraçado tanto pela doutrina brasileira quanto pela jurisprudência em várias situações de caso concreto. E por atores aqui dentro. Né? Isso tem a ver, na prática, com o que eu mencionei ano passado na aula de direito ambiental com vocês, de que as comunidades tradicionais, as comunidades nativas, as comunidades indígenas que vivem em regiões de proteção ambiental, elas são o que a gente chama de passarinho, de canário na mina. O que é um canário na mina? Eu falei isso no ano passado também. Antigamente, os mineiros, quando eles ficavam trabalhando debaixo da terra para tirar algum tipo de minério, eles corriam risco de morrer sufocados ali, porque debaixo da terra a respiração nossa aumenta o nível de CO2 no ar, reduz o oxigênio. Os mineiros nem percebem que isso está acontecendo, eles acabam ficando tontos, ficando com sono e podem desmaiar e morrer lá dentro da mina por causa dessa questão do aumento do CO2 e a redução do oxigênio. Para evitar que isso acontecesse, eles colocavam um passarinho numa gaiola dentro da mina, que o passarinho é pequenininho, e ele ia sentir primeiro esse efeito e ia morrer. Então você ficava de olho no passarinho, se o passarinho está cantando, está vivo,
tudo bem. Agora, se você olhar o passarinho morreu, sai todo mundo da mina imediatamente, porque senão as pessoas vão começar a passar mal lá dentro. As populações nativas funcionariam como uma espécie de canário na mina. Ou seja, no meio do mato, no meio da floresta, ninguém sabe o que está acontecendo direito. Aqui no Amapá, o INCRA, a FUNAI, os órgãos que monitoram questões ambientais aqui, não tem recurso para ficar monitorando o Parque do Tumucumaque inteiro aí, buscando violações de direito ambiental. Você tem um número reduzido de funcionários, um número reduzido de equipamentos, ainda mais num governo ou governos que não dão muita bola para o meio ambiente aí. Então, as populações que estão lá dentro, que vivem lá dentro, são as primeiras que vão perceber que está acontecendo alguma coisa errada. Se a primeira que vão perceber, se tem um grupo de crime organizado que está entrando na reserva, na APA, na unidade de conservação, e está cortando a madeira, está fazendo mineração irregular, está poluindo o rio com mercúrio, seja lá o que for. O índio que está lá dentro é o primeiro que vai ver isso, ele que vai reclamar. Mais do que isso, práticas predatórias de interferência no meio ambiente, de intervenção econômica no meio ambiente, são tipicamente o que leva as populações nativas a serem desrespeitadas nos seus direitos humanos. O que eu quero dizer com isso? Os próprios estados, historicamente, isso não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo, quando você tinha grupos que estavam interessados em tirar as riquezas da terra, e tinha pessoas que viviam naquela terra, as primeiras que iam sofrer com o problema eram essas pessoas, que iam ser retiradas, iam ter sua cultura destruída, iam ter o seu modo de vida completamente arrebentado, suas religiões destruídas. Sabe-se, por exemplo, que nos Estados Unidos, agora eu estava vendo uma reportagem outro dia, que muitas crianças que viviam em aldeias indígenas eram tiradas das suas famílias com a argumentação de que elas não estavam vivendo da maneira correta. Enfim, a intervenção do homem, predatória do homem nesses espaços, quem sente primeiro são as populações que vivem lá dentro. Então, existem vários tratados internacionais, a nossa Constituição e várias leis que protegem essas comunidades nativas de violações aos seus direitos. E não só aos seus direitos como indivíduos, mas aos seus direitos culturais, aos seus direitos de viverem o modo de vida que eles sempre viveram ali. E a intervenção econômica também potencialmente pode levar a que isso aconteça. Então está aí a conexão política, de fato, entre o meio ambiente e essas populações nativas. Quando você vê um grande projeto de mineração, construção de uma estrada, ou grupos completamente ilegais que estão invadindo aquela região para fazer grilagem de terra, para cortar a árvore de maneira ilegal, quem vai primeiro sentir isso, sofrer com isso e avisar para o resto do país que isso está acontecendo são as populações nativas. Então, com base nisso, foi que existem várias ações na justiça brasileira e na justiça internacional que buscam proteger o meio ambiente, não argumentando o direito ambiental em si, porque o Tratado Internacional da OEA, por exemplo, não tem nada de direito ambiental lá. Ninguém fala em direito ao meio ambiente sustentável, qualquer coisa assim no tratado. A argumentação que vai vir é a argumentação de que existe uma violação ao tratado porque existe uma violação de direitos humanos das comunidades tradicionais que estão sendo atingidas por aquela mega obra. Que é o caso concreto que eu trouxe para vocês de Belo Monte. Deixa eu abrir aqui o texto. Vocês têm o texto em casa, eu não vou ler o texto todo aqui, eu vou só mostrar algumas passagens dele. Leiam o texto em casa, que é bem legal, é bem interessante de ver. Porque mostra a disputa política aí dentro do governo, além de mostrar as questões jurídicas. Espera aí. Como começou o caso de Belo Monte? Belo Monte é uma usina que há muito tempo no Brasil estava se discutindo desde a década de 70 fazer uma usina nesse lugar aí, que é um lugar onde tem muito potencial hidrelétrico e tal. E, recentemente, a coisa andou, no caso do Brasil, durante o governo do PT. Porque durante o governo do PT, o Brasil estava em crescimento econômico, o governo federal se viu com disponibilidade de recursos para fazer investimento de longo prazo, investimentos estruturais na economia, né, construir rodovia, porto, aeroporto, represa, coisas do tipo. E deixa eu só ligar aqui. Pronto. E
Não, peraí. E Belo Monte apareceu aí nesse caso. O governo do PT, na época, estava com muita pressa em fazer essas coisas. Estava com muita pressa em construir a usina durante ainda o governo Lula, para mostrar isso para a população como investimento econômico, para vir aí as próximas eleições da Dilma e tal. Então, existe muita pressão política aí para fazer construir essa usina. Tanta pressão política que eles pularam algumas etapas necessárias ou fizeram de maneira completamente irregular para construir essa usina, por causa da pressa. A gente estudou ano passado, na lei do SNUC, por exemplo, que para você decretar a criação de uma unidade de conservação segundo a lei do SNUC, você precisa, ela pode ser decretada por lei ou por ato do Poder Executivo, por simples canetada do presidente, ou do prefeito, ou do governador, mas que é necessário um estudo prévio de impacto ambiental da criação daquela unidade de conservação, o plano de manejo e uma consulta às populações nativas da região antes de construir, antes de soltar o ato do Poder Executivo, do Poder Legislativo que cria a unidade de conservação, até para embasar a criação da unidade de conservação, atendendo-se assim ao princípio da finalidade do ato administrativo, no caso concreto aí, né? Mesma coisa a gente vai ver quando você vai fazer um empreendimento econômico que vai ter um impacto ambiental e nas populações nativas, muito parecido com a situação da lei do SNUC, quando você cria uma unidade de conservação. Eu vou ler aqui algumas partes da Constituição que foram tratadas nesse caso concreto de Belo Monte. Segundo dispõe o artigo 231, parágrafo 3º da Constituição Federal, o aproveitamento dos recursos hídricos em terras indígenas somente pode ser efetivado com autorização do Congresso Nacional, contanto que sejam ouvidas as comunidades afetadas. Então esse é um ponto que relembra um pouco o que a gente viu na lei do SNUC e isso aparece em várias legislações ambientais no direito brasileiro. A necessidade de consultar as pessoas que vão ser afetadas quando se trata de populações nativas e de um estudo técnico de impacto ambiental, o EIA-RIMA, que a gente estudou também ano passado, que é necessário para a construção de um empreendimento que vá ter impacto ambiental. O artigo 49, inciso 16, e o artigo 62, parágrafo 3º da Constituição Federal preceituam que o decreto legislativo é um instrumento adequado para tratar de matérias que são de competência exclusiva do Congresso Nacional. Ou seja, o artigo 231 fala que a autorização tem que vir do Congresso Nacional. E como é que é feita essa autorização? Ela é feita através de decreto legislativo. O que é um ato do Poder Legislativo sozinho. O decreto legislativo ele é editado pelo Congresso Nacional por maioria nas duas casas. E uma vez editado, ele está valendo. Não precisa passar por sanção presidencial, tá? Não é uma lei, não é uma emenda constitucional, é um decreto legislativo. Para voltar um pouquinho na questão da autorização das comunidades, ouvidas as comunidades afetadas, que fala o artigo 231, está tendo um debate muito grande no Brasil agora, capitaneado pelo Ministério Público Federal. Inclusive, eu participei de um evento ano passado no MPF aqui, que envolvia esse negócio, sobre como deve ser feita essa consulta às populações nativas. Até pouco tempo atrás, essa consulta era muito pro forma. Existem vários mecanismos de consulta na legislação brasileira. Por exemplo, em ações civis públicas, o Ministério Público precisa consultar as pessoas que estão sendo afetadas para poder entrar com ação, então tem um mecanismo de consulta ali também. Como é que essa consulta era feita? Era feita através de audiências públicas, vocês já devem ter ouvido isso aí também. Ano passado, por exemplo, no final de 2018, em dezembro, teve audiência pública aqui para discutir a descoberta de poços de petróleo que teve aqui no litoral do Amapá, e ia haver leilão dessas jazidas de petróleo, e prévio ao leilão ser realizado era preciso fazer consulta aos municípios que estão ali, que potencialmente se beneficiariam economicamente disso, as populações que moravam nesses municípios e as populações nativas que podiam ter impacto sobre isso aí. Era preciso fazer uma consulta pública, audiência pública, para ouvir todo mundo interessado nisso daí. E eu sei porque tinha até faixa no Araxá, assim, audiência pública sobre as jazidas de petróleo, não sei o que, venha participar e tal.
Então é necessário fazer essa consulta. Só que essas consultas são feitas muitas vezes, até hoje, muito pro forma. Ou seja, o governo chega lá e fala, é o seguinte, a gente vai construir uma represa, e a gente veio aqui para avisar vocês que a gente vai construir uma represa, e eu quero saber o que vocês querem. Vocês querem uma cesta básica, vocês estão precisando de alguma coisa para a gente dar para vocês aí, mas a represa vai ser construída e acabou. Então a coisa vinha muito já pronta, não existia uma consulta deliberativa de fato. Inclusive, alguns argumentam com a possibilidade da população nativa não querer a obra. Falar, a gente não quer e acabou. Vocês não podem fazer a obra aqui porque a gente não autoriza, no limite. Né? A Constituição não fala que a autorização quem dá é o Congresso Nacional, não é a população nativa, mas, enfim, é uma situação complexa aí. E aí, você tem instrumentos de direito internacional, por exemplo, o protocolo 169 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, Tratado 169 da Organização Internacional do Trabalho, do qual o Brasil é signatário, fala que essa consulta tem que ser feita de maneira livre, de maneira informada, ou seja, você tem que explicar para os índios o que está acontecendo, como que você tem que mostrar o impacto ambiental, então você tem que fazer o EIA-RIMA primeiro, levar esse EIA-RIMA para as populações indígenas, mostrar para eles, olha, o impacto que isso vai ter na casa de vocês, na cultura de vocês, é esse. A gente vai ver como é que vai resolver isso aí, mas tem que explicar para essas pessoas, inclusive na língua delas, se for necessário. Ou seja, você tem que falar tupi-guarani para os caras, tem que transformar toda a discussão na língua deles, para eles entenderem o que está acontecendo. Então tem que ser uma consulta de fato, não pode ser uma consulta para inglês ver. E o MPF tem se movimentado muito nesse sentido, o Ministério Público Federal, para tentar fazer com que essas consultas sejam feitas nos termos que as próprias populações dizem que tem que ser feita. Por exemplo, tem tido um movimento, deixa eu abrir aqui, no MPF, eu vou passar a botar o site para vocês lá no Google Sala de Aula, sobre de fazer assinatura de protocolos de consulta prévia aos povos indígenas. Em vários pontos do Brasil, o MPF tem tido a iniciativa de convidar as populações nativas para elas mesmas elaborarem o seu protocolo de consulta, ou seja, como é que elas vão ser consultadas quando elas precisarem ser consultadas, e fazer isso ser assinado pelas populações e pelo MPF, para que no futuro, quando haja uma obra que necessite de consulta essas populações nativas, elas sejam consultadas nos termos do protocolo que eles mesmos criaram, para que não seja assim uma audiência pública para inglês ver. Sob pena de o MP depois entrar com uma ação civil pública ou com mandado de segurança ou qualquer coisa na justiça para paralisar a obra que está acontecendo, porque não foi feita a consulta nos termos do protocolo que foi assinado. Se vocês entrarem no site do MPF, que eu vou botar para vocês no grupo lá no Google Sala de Aula depois, vocês vão ver que já tem uma lista de protocolos assinados. O último deles, inclusive, foi assinado ano passado aqui no Amapá, que é o Protocolo de Consulta dos Povos Indígenas do Oiapoque. Os povos indígenas do norte do Oiapoque se reuniram, fizeram consulta às suas populações locais lá, os caciques e tal, e fizeram um protocolo de como é que eles devem ser consultados aí. Isso foi assinado no MPF, eu tava lá, tinha um monte de índio com cocá, com tambor, e com aquele evento todo e tal, mostrando suas falas de poder, não sei, aquela coisa toda, vocês sabem como é que é importante e tal, mas é legal de ver, mas sei lá, ao mesmo tempo é muito estranho, né, pra gente, mas é como eles fazem as coisas. E foi assinado. Aí, se vocês olharem na página, tem o protocolo de consulta dos povos Yanomami, Ikevana, tem o protocolo Krenak, que são outros lugares, não são da Amapá, são outras aldeias em outros pontos do Brasil. Tem o protocolo Wayampi, que também foi assinado, os Wayampi são daqui. Não tem ainda o protocolo das populações do Tumucumaque, mas está se elaborando esse protocolo aí também. Para que eles sejam de fato consultados nos termos que eles querem ser consultados, e não marcar uma audiência pública no Diário Oficial, sei lá onde, e esperar que as pessoas apareçam e quem não aparecer que se foda, entendeu? É meio essa lógica da consulta que tem que ser realizada. E se essa consulta não for realizada, você está em violação com o direito dessas populações nativas. E se você está em violação com o direito dessas populações nativas, você pode chegar, inclusive, na Comissão Interamericana para tentar paralisar uma obra que tem impacto ambiental. Então perceba a conexão aí entre as duas coisas. Por isso que eu estou sempre reforçando essa conexão entre direitos humanos e direito ambiental. Vamos voltar aqui para tá aqui, para o nosso caso concreto. Então, tudo começou com a promulgação do tal do decreto legislativo. A Constituição fala que tem que ter um decreto, o Congresso Nacional tem que autorizar,
e aí o Congresso Nacional precisava autorizar a construção da usina. Para fazer isso, o Congresso Nacional precisava fazer um decreto legislativo que autorizasse a construção da usina de Belo Monte. Esse decreto legislativo foi promulgado em julho de 2005, ou seja, no final do primeiro mandato Lula. Esse decreto visava autorizar a criação da usina de Belo Monte, basicamente. Então, por meio do referido decreto número 788 de 2005, o Congresso Nacional permitiu ao Poder Executivo a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Contudo, no artigo 2º desse decreto, previa-se a realização de um estudo de impacto ambiental, de um relatório de impacto ambiental, o EIA-RIMA, né? O EIA é o estudo de impacto ambiental, o RIMA é o relatório de impacto ambiental. 3. Uma avaliação ambiental integrada na bacia do Xingu. E 4. O estudo de natureza antropológica atinente às comunidades indígenas localizadas na área sob influência do empreendimento, devendo, nos termos do artigo parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição Federal, serem ouvidas as comunidades afetadas. O que aconteceu na prática logo em seguida? O Ministério Público, vários atores sociais se movimentaram aí, porque eles viam que o processo ia tratorar as comunidades lá e o impacto ambiental ia ser muito mais sério do que o esperado. Vários grupos se organizaram, e o Ministério Público Federal à frente deles, e eventualmente isso virou uma ação direta de inconstitucionalidade protocolada no Supremo Tribunal Federal contra o decreto legislativo 788 que autorizou o Executivo a fazer a usina. Eu não vou entrar muito no mérito da ação direta de inconstitucionalidade, até porque o Supremo Tribunal Federal nem julgou a ADIM. Ele simplesmente julgou a ação direta inepta. Ele não conheceu da ação direta de inconstitucionalidade. E o argumento do Supremo aí é que não era cabível a ação direta contra lei no lato sensu. O que isso quer dizer? Isso é jurisprudência antiga do Supremo já. O MPF sabia que ia perder essa ação, inclusive, quando ele entrou. Ele sabia que o Supremo ia dar esse entendimento. O MPF fez isso como uma forma de pressão política e colocar o caso em evidência na mídia para movimentar os atores aí. Mas o MPF já sabia que ia perder essa ação direta. Por quê? Porque já é uma jurisprudência antiga do Supremo de que decreto legislativo não pode ser passível de ADIM. Porque decreto legislativo não é lei, formalmente falando. É lei no sentido lato da palavra, porque é o Congresso Nacional que edita, mas não é lei no sentido estrito da palavra, conforme fala a Constituição Federal. E a ADIM, ela serve para atacar, a ação direta de inconstitucionalidade serve para atacar lei ordinária, lei complementar, lei mesmo, emenda constitucional ou lei estadual. Você não pode entrar com uma ADIM contra a lei municipal e você não pode entrar com uma ADIM contra qualquer outro tipo de ato do Poder Legislativo. Eu não posso entrar com uma ADIM contra um ato da Assembleia Legislativa do Estado que nomeia servidor, ou contra um ato do presidente da Câmara dos Deputados que nomeia um funcionário na Câmara, porque isso não é objeto da ADIM. A ADIM é para lei ordinária, lei complementar, emenda constitucional e lei estadual, mais nada. E o decreto legislativo, por mais que seja editado pelo Congresso Nacional, ele não é lei no sentido formal da palavra, tanto que não passa pela sanção presidencial, é editado somente pelo Poder Legislativo. Então, o Supremo não conheceu da ADIM. A posteriori a isso, o MPF e as associações dos índios, de ambientalistas, esse povo todo se organizou para entrar com ações de improbidade administrativa, ações civis públicas, tem 7 ações civis públicas nesse período sobre esse negócio. Todas protocoladas na Justiça Federal de Altamira. A Justiça Federal no estado do Pará tem uma vara em Altamira, que é onde que era a vara preventa para julgar questões envolvendo Belo Monte, porque a usina está sendo construída lá próximo a Altamira. Aí eu vou ler um pouco da passagem do texto aqui para vocês. O juiz federal de Altamira, Antônio Carlos de Almeida Campelo, após analisar as justificativas e as provas apresentadas, concedeu 4 vezes o pedido dos promotores, ou seja, ele estava dando medidas em sede de cautelar, em sede de antecipação de tutela, ele estava dando os pedidos dos promotores para paralisar as obras, para fazer a consulta, para rever o EIA-RIMA, ou seja, ele estava atrapalhando a construção da usina, o juiz, basicamente. Entretanto, em grau de recurso e com uma rapidez que não é comum à justiça brasileira, o governo federal conseguiu que o presidente do Superior Tribunal de Justiça, numa decisão unilateral,
derrubasse as decisões de Campelo que permitiu o andamento do processo de licenciamento. Uma coisa que eu não gostei nesse texto foi que ele não explica exatamente como é que o processo andou aí. Deve ser porque são várias ações e tal. Então eu não sei como isso foi parar na mão do presidente do STJ. Que em tese, quem julga liminar de recurso é o relator, não é o presidente do STJ. Então, se isso chegasse no STJ pela via ou de mandado de segurança, ou de recurso ordinário de mandado de segurança, ou de recurso especial, isso vai para uma turma que quem vai julgar liminar é o relator, não é o presidente do tribunal. Mas, enfim, o texto não informa isso para a gente, mas é uma coisa interessante de pesquisar depois. Eu sei que o presidente do STJ derrubou todas as decisões do Campelo lá de Altamira, permitindo o andamento do licenciamento ambiental. E aí, na sequência, o juiz Campelo foi retirado do caso devido a uma decisão administrativa que resolveu criar uma nova vara especializada de direito ambiental na capital, em Belém. O que é bem interessante, porque, na prática, a nossa Constituição proíbe que você tire um juiz que está julgando uma ação. Eu não posso trocar o juiz. Isso não existe no direito brasileiro. Eu não gostei do juiz, eu vou trocar de juiz. Então, teve uma manobra aí política nos bastidores para fazer isso de uma maneira que na prática resultou na troca de juiz, mas que foi o seguinte: criou-se uma vara especializada de direito ambiental na capital, e isso imediatamente torna essa vara competente em função da matéria de todas as ações que estão sendo julgadas de direito ambiental no estado do Pará inteiro, inclusive as ações que estavam em Altamira. Então isso foi transferido para a capital por causa que foi criada uma nova vara lá na capital. Quem é que cria uma nova vara na Justiça Federal? Quem cria uma nova vara? Quem que determina a política judiciária, a divisão de varas, é o tribunal competente aí. Então, por exemplo, no Amapá, se eu quero criar uma nova vara em Vitória do Jari, por exemplo, isso vai vir na proposta legislativa que o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá vai enviar para a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. Por quê? Porque o Poder Judiciário ele tem independência sobre os seus recursos e sobre a sua organização interna. Quem decide é o próprio Poder Judiciário, no caso do Tribunal de Justiça Estadual do Amapá. Isso vai ser aprovado pelo Legislativo, mas o Legislativo não pode ter iniciativa aí de como é que vai se organizar. O que o Legislativo pode fazer é negociar com o Tribunal de Justiça, falando: olha, a gente não tem tanto dinheiro, então vocês vão ter que reduzir aí o que vocês estão pedindo de dinheiro, mas eles não podem dizer como é que o tribunal vai aplicar o dinheiro que vai receber, percebe? Na Justiça Federal, quem faz essa organização do Judiciário Federal no Brasil todo é o STJ, ouvindo os tribunais regionais federais das 5 regiões. Então, percebem que foi o presidente do STJ que deu as liminares e imediatamente criou-se essa vara na capital para tirar da competência do juiz, que estava dando muita liminar aí no caso concreto. Então percebam que teve uma movimentação política de bastidores aí bem interessante. Feito isso, tudo parou. As ações todas foram julgadas improcedentes na Justiça Federal Comum, e aí os atores, vendo que eles estavam sendo barrados na Justiça Federal Comum, foram buscar a jurisdição internacional na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Né? E aí, com base, não no direito ambiental, mas com base no que eu estou falando para vocês, que é a defesa do patrimônio cultural e material dessas pessoas que estão sendo afetadas pela obra de Belo Monte. E aí você tem vários grupos indígenas que participam aí da representação da comunicação na comissão. O MPF não participa ativamente, porque o MPF não tem capacidade postulatória na comissão, porque o MPF é um órgão do Poder Executivo, do Poder Judiciário brasileiro, ele não é um cidadão, nem uma organização civil, né? O MPF não tem nem CNPJ, mas o MPF é quem assessorou todas essas associações que entraram com a representação aí na comissão. E aí o texto vai mencionar vários artigos do Pacto de San José que foram instrumentais na argumentação jurídica para tentar trazer o caso para a esfera do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Outro ponto importante salientar, vocês vão ver isso no texto, nas questões ambientais, é que todos os licenciamentos ambientais foram licenciamentos ambientais provisórios que foram feitos na obra de Belo Monte, e os próprios técnicos do IBAMA, que fizeram esse licenciamento na época, falam no licenciamento que
a obra está sendo mal feita, basicamente, que que eles não tiveram tempo de fazer um licenciamento ambiental adequado, pois eles não tiveram tempo de fazer um estudo sobre o impacto que a obra vai ter nos peixes, nos bichos, nas árvores e tal, lá da região do Xingu, e que o licenciamento, eles estão dando licenciamento, basicamente eles mostram isso nos autos do licenciamento, eles estão dando licenciamento por pressão política, mas eles não fizeram licenciamento direito. Isso é levantado no judiciário brasileiro, isso foi levantado na comissão também, mas é interessante ver, porque nessa época estava tendo muita pressão da Casa Civil, do Ministério de Minas e Energia e do Palácio do Planalto contra o Ministério do Meio Ambiente. Foi uma das razões pela qual a Marina saiu do Ministério do Meio Ambiente, porque ela estava vendo o PAC passando por cima do Ministério do Meio Ambiente em várias situações, situação de construção de rodovia, e Belo Monte foi uma dessas. O licenciamento foi feito às pressas, foi feito por cima do Ministério do Meio Ambiente. Então você vê isso também. E no caso das populações nativas, não teve uma consulta efetiva das populações nativas. Então essa é a argumentação. Tá? Isso foi para parar na comissão. A comissão... falar um pouquinho dessa consulta prévia, o texto fala assim: é oportuno dizer que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no caso do povo Saramacca versus Suriname, aqui em cima no Suriname, interpretou como obrigatória a consulta prévia quando se tratarem de planos de desenvolvimento ou investimento em larga escala que possam provocar impactos nos territórios nacionais, com consentimento livre, prévio e informado, sendo condição indispensável para sua realização. Essa coisa do consentimento livre, prévio e informado vai aparecer em vários instrumentos internacionais de direitos humanos que tratam desse tema da consulta aos povos indígenas, e vai aparecer nos protocolos que eu mencionei, que os povos indígenas assinaram aqui no Brasil, sobre como eles devem ser consultados numa situação dessas aí. No que respeita ao polêmico do processo de licenciamento ambiental, no ano de 2010, o IBAMA concedeu licença prévia, mesmo diante da insuficiência dos dados apresentados, que os próprios técnicos do IBAMA falam. A par disso, o MPF entrou com mais uma ação judicial contra o governo, fundamentada em 7 irregularidades. Entre elas destaca-se... O texto vai falar com calma para vocês quais foram os argumentos ambientais e argumentos de direitos humanos do MPF nessas ações. Que se trata de que o rio ia desaparecer, ia afetar 12 mil famílias, de que o índice de suicídio estava aumentando na região, porque estava passando por cima das tradições das comunidades. Quando você ignora as tradições dos índios e destrói toda aquela identidade que eles têm, que constitui eles como indivíduos, tem um impacto nas pessoas. O índice de suicídio aumenta, o Amapá tem um índice de suicídio altíssimo, inclusive em parte em razão das populações nativas que são desrespeitadas, são ignoradas, e isso cria um ambiente muito ruim de depressão para quem vive nessas comunidades. Enfim. Frente a tudo isso, o que a comissão fez? A Comissão Interamericana editou o que ela chamou de medida cautelar. Basicamente, uma antecipação de tutela, uma medida cautelar em uma espécie de mandado de segurança. Em síntese, falando para o governo brasileiro parar com a obra imediatamente e fazer a consulta às populações indígenas que estavam sendo afetadas, fazer a consulta direito. Então a comissão ela deu uma decisão muito pesada. Ela virou para o Brasil e falou: pare a obra e faça a consulta aos índios, às populações nativas. Isso não caiu muito bem no governo brasileiro na época. Então, para vocês terem uma ideia, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos solicitou ao governo brasileiro que suspenda imediatamente o processo de licenciamento do projeto da usina hidrelétrica de Belo Monte e impeça a realização de qualquer obra material de execução até que sejam observadas as seguintes condições mínimas. 1. Realizar processo de consulta em cumprimento das obrigações internacionais do Brasil, no sentido de que a consulta seja prévia, livre, informativa, de boa fé e culturalmente adequada, e com o objetivo de chegar a um acordo em relação a cada uma das comunidades indígenas afetadas, beneficiárias das presentes medidas cautelares. 2. Garantir previamente a realização dos citados processos de consulta para que a consulta seja informativa, que as comunidades indígenas beneficiárias tenham acesso a um estudo de impacto ambiental e ao EIA-RIMA em um formato acessível, incluindo a tradução aos idiomas
indígenas respectivos, então tem que traduzir lá para a língua que eles falam, o EIA-RIMA. 3. Adotar medidas para proteger a vida e a integridade pessoal dos membros dos povos indígenas em isolamento voluntário da Bacia do Xingu. E para prevenir a disseminação de doenças e epidemias entre as comunidades indígenas beneficiárias das medidas cautelares como consequência da construção da hidrelétrica. Tanto daquelas doenças derivadas do aumento populacional massivo na zona, como da exacerbação de vetores de transmissão aquática de doenças como a malária. Isso foi outro problema que apareceu lá. A Altamira triplicou de tamanho com essa obra. Um monte de gente foi morar lá e isso gerou uma pressão social contra os índios que também moravam na região. Da mesma maneira, mexer na água lá, inundar grandes espaços de terra, gerou problema de dengue, de malária, de tudo que vocês possam imaginar, de barbeiro, de tudo quanto é bicho que dá. E isso afetou as comunidades também. Então é isso que a comissão está falando. E aí deu essa liminar. O governo brasileiro deu um pulo dessa altura quando recebeu a liminar. O que eles fizeram? O Ministério das Relações Exteriores, isso está no texto, tá, gente? Depois olhem lá. Fez um pronunciamento dizendo se vê completamente assoberbado com o que o governo estava fazendo. Deixa eu abrir aqui. Vou ler para vocês. Teve uma nota do Ministério das Relações Exteriores extremamente crítica. Teve uma manifestação do PCdoB no Congresso Nacional, teve manifestação no Senado, e o governo atrasou os repasses da OEA, porque a OEA ela se financia, eles não têm base tributária, a OEA, assim como a ONU, assim como a OTAN, assim como qualquer organismo internacional, não tem base tributária, eles recebem dinheiro dos países membros. Então o Brasil começou a não pagar o dinheiro da OEA, por causa dessa decisão de Belo Monte. Criou-se uma situação super séria no Brasil, aí, uma tensão grande. Logo posterior a isso, dessas manifestações do governo brasileiro, o presidente da OEA, que é um cara que não é da corte nem da comissão, mas ele é o presidente do colegiado da OEA mesmo, ele soltou uma nota dizendo o seguinte: há uma área na qual o terreno é realmente complicado. Quando a Comissão Interamericana de Direitos Humanos começou a atuar nesses temas, quase como um tribunal, ainda que não tenha força obrigatória, os temas de que falava eram homicídio, tortura, desaparecimento, cárcere. Esses são os temas típicos da Comissão e da Corte Interamericana. O surgimento dos temas ambientais dos povos nativos abre um espaço que deve ser tratado com muito cuidado, porque o tratado não foi feito para isso. Não creio que nenhum governo democrático tenha a intenção de criar problemas aos seus povos nativos. Muito ingênuo, coitadinho do Miguel Insulza, né? Acho que o pior que se pode fazer neste caso é exacerbá-lo e tratar o tema como se um fosse a vítima e os outros a ditadura, como ocorreu a princípio. O Tratado da OEA ele foi feito para que populações e indivíduos lutassem contra regimes ditatoriais. De fato, o Miguel Insulza tem razão aí ao chamar atenção a esse ponto. A gente não vive mais numa ditadura. O PAC, o governo do PT, chegaram ao poder pela vontade da maioria política e estão sujeitos a uma série de controles democráticos e horizontais aí contra a sua atuação. Não é à toa que o Ministério Público está em cima, não é à toa que tem o Poder Judiciário que tirou, inclusive, o PT do poder aí, recentemente. A gente tem sistemas de controle que não existiam na época da ditadura. Então, é complicado usar a mesma medida que se utilizava contra a ditadura, contra governos democraticamente eleitos. É isso que o Miguel está chamando a atenção. Espero que Belo Monte sirva para calibrar bem a coisa, e entender que, quando se trata de projetos dessa envergadura, a Comissão Interamericana pode perfeitamente chegar aos governos para dar assessorias, opiniões, mas não tratar como um tema semijudicial. Então, o presidente da OEA estava puxando a orelha da comissão aqui, dizendo que eles estavam indo muito além e isso estava criando uma situação de embaraço diplomático aí. Porque o Brasil não ia obedecer a decisão da comissão, basicamente era isso. O que a comissão fez? Voltou atrás da sua decisão. Ela edita uma outra decisão que não concede mais a medida cautelar, só menciona o que tem que ser feito, aconselha o governo brasileiro, etc., mas não
não tem mais esse peso aí de medida cautelar, tá? Isso teve uma série de repercussões aí, que vocês vão ver no texto, e é interessante vocês darem uma pesquisada sobre como é que anda Belo Monte, ela está sendo construída. Não sei como ficou o caso das consultas às populações indígenas, se teve algum retorno para eles, se teve algum cuidado em proteger eles dos efeitos dessa obra. Eu lembro que na época eles estavam dando cesta básica logo no começo para eles, isso criou um problema lá, porque a cesta básica vinha cheia de açúcar, de farinha, de não sei o que, coisa que os índios não estão acostumados a comer. Resultado, 2 anos depois tinha um monte de índio com diabetes, porque estava comendo açúcar pela veia. Eles nunca tiveram acesso a... Aliás, isso é importante o genótipo das populações nativas do Brasil como um todo não tão resistentes ao açúcar. Se você começa... A gente tem índices altos de diabetes no mundo inteiro, né? Que a indústria alimentícia tem botado caldo de frutose em tudo quanto é comida, açúcar em tudo quanto é comida, empurrar de açúcar no refrigerante, nos sucos hoje em dia, você compra aquele suco no supermercado, 15% suco, o resto é açúcar, tá? O mal que isso faz, mas para as populações indígenas é pior ainda, porque eles realmente não estavam acostumados a receber tudo aquilo de açúcar na dieta deles. Isso gerou problema de diabetes para eles e tal. Enfim, dei uma olhadinha como é que anda isso aí, que é bem interessante. Tá? Então o tema do trabalho que eu passei para vocês era esse. Eu dei um pano geral, dei uma lida no material que eu disponibilizei para vocês responderem as questões com calma. É um tema super interessante, porque envolve direito ambiental, envolve direitos humanos, envolve direito constitucional, envolve direito internacional, então mistura várias coisas aí e a gente aprende muito estudando esses temas. Não fiquem só com a minha aula vídeo. Se vocês tiverem tempo, eu falei isso no começo, se vocês tiverem tempo para fazer só uma coisa, ler o texto ou assistir minha aula, leiam o texto, que eu acho que vocês vão aproveitar mais. Então retornem aí o material para vocês darem uma lida. Tentem responder nas suas próprias palavras, não fiquem em copiar coisa da internet, mas utilizem o texto, vocês podem citar o texto, vocês podem mencionar trechos do texto para referendar a argumentação de vocês. E bom trabalho aí. A data, façam o trabalho no site do Google Salas de Aula, vai ter lá o lugar para vocês fazerem o trabalho, porque eu vou corrigir por lá. Se alguém tiver dificuldade, me contata que a gente vê como é que resolve, tá bom? E boa semana para todos e vamos caminhando aí na nossa pandemia que tá rolando. Abraço, gente. Tchau, tchau.